Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio desse podcast Esse Papo é o Bicho. Hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais, Dr. Arthur Eustáquio e doutora Carolina Lira. Quero que vocês se apresentem aí um pouquinho falando sobre vocês. Eu sou médico veterinário, formado em 2007, fiz especialização em 2009 em cirurgia, depois eu fiz especialização em ortopedia, e depois fiz mestrado também na área de cirurgia, e hoje eu trabalho tanto para as clínicas do Hospital Veterinário ao Bicho, prestando serviço de ortopedia e cirurgia geral, e também sou professor de clínica cirúrgica do SESMAC. Eu sou a Carol Lira, né? Sou anestesista de alma desde que entrei na veterinária, descobri a área. Eu sou formada na Federal de Pernambuco, tenho residência pela URGS, aprimoramento em anestesiologia tanto de grandes como de pequenos pela Unesp de Botucatu. Também tenho mestrado pela UFAL e sou da guerra como Arthur. A gente trabalha nas clínicas, trabalha no Hospital El Bicho. Hoje eu estou tendo a oportunidade de assumir um pouco da UTI da El Bicho, então faço parte da equipe de intensivismo também de lá. E é isso, 12 anos aí na luta. Sejam muito bem-vindos e eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou Fabrícia Omena, sou formada pelo SESMAC e tenho especialização em UTI e emergência veterinária. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre politraumas, né? Como receber, como estabilizar esse paciente politraumatizado, o que é que a gente pode fazer para melhorar a evolução desse quadro, sem que esse animal ele tenha problemas mais graves futuramente. Então, o recebimento é muito importante, uma equipe preparada, né, para receber esse paciente traumatizado é muito importante também, e isso faz diferença na recuperação do animal, né? Então, hoje eu vou começar agora com o Dr. Arthur. Você pode nos explicar um pouco mais sobre politrauma e quais são os primeiros passos para receber esse paciente em uma condição de politraumatizado? Né, Carol? Perfeito. E é como você falou, a gente tem que ter um serviço completo. Então, da hora que esse paciente entrou, a gente tem um tutor desesperado, a gente tem, às vezes, um paciente inconsciente, um paciente sangrando. A equipe preparada para o atendimento da emergência, ela precisa ter um controle emocional, de olhar para aquela bagaceira, né, vamos dizer assim, nordestinamente falando, e entender qual é o primeiro passo. E não se assustar com o que vai ver, porque nem sempre o que a gente enxerga é o mais grave. Então, Sim. Muitas vezes, a gente, nessa estrada, né, de aprender como tratar os politraumatizados, às vezes a gente encaminha para o Arthur um paciente que não foi adequadamente estabilizado. Ele diz, que é isso, minha, vocês estão louca. Volta. Então, estabiliza primeiro. Primeiro a gente olha estado de consciência, que, na verdade, agora está até mudando, né? Então, antes a gente, no caso, estabilizou, e aí falando como anestesista, né? O intensivista vai lá, faz lindo, estabiliza, encaminha para a UTI, o intensivista da UTI estabiliza. Beleza, vamos para a cirurgia. E o desafio de desestabilizar o que eles estabilizaram, né? Que agora eu vou aprofundar um paciente, colocar ele em narcose, desorganizar tudo, e às vezes o trauma, como o Arthur falou, dependendo do impacto, uma concussão, Uma perfuração pulmonar, um trauma de coluna, trauma de coluna, baço, trauma crânioencefálico. Tem isso. TCE, que é o pior de todos também, né? Porque às vezes você tem um paciente que está lá com uma fratura exposta e ela chama a atenção pela fratura exposta da perna. É o que mais assusta, né? Que está assustando, está ali assustando o visivelmente. tutor, todo mundo. E quando a gente vai ver, o paciente tem uma fratura de vertebral, entendeu? E aí a gente pensa que ele não está andando por conta da fratura de fêmur, por exemplo, uma fratura de tíbia.
e quando você vai fazer uma avaliação criteriosa do paciente, o paciente, na verdade, está com uma fratura ou uma luxação vertebral. Exatamente. É por isso que a gente fala, né? Quando você vai receber um paciente politraumatizado, a equipe tem que estar preparada para fazer esse recebimento e para ver o que é que vai matar primeiro o cachorro. Né? O cachorro ou o gato, na verdade, que a gente recebe também alguns animais, tipo gato, que a gente recebe muito, né? Gatos que pularam de alguns andares e acabaram chegando também politraumatizados. Então, isso é bem comum na nossa rotina, no dia a dia, né? Esses pacientes que a gente recebe assim graves e o veterinário precisa respirar, porque o tutor chega nervoso, né? E acaba transmitindo essa angústia para a gente, né? Respirar, pensar e ver. Bom, o que é que a gente precisa fazer para salvar esse cachorro primeiro, esse gato primeiro? A primeira linha seria observar foco de sangramento. Depois a gente olha se está respirando. Isso é tudo muito rápido, né? Não é aquilo, vou olhar. Não, gente, é aqui, 7-2. O paciente chegou, você já está... Via aérea, na verdade, como isso é muito, vamos dizer assim, intuitivo, né? É muito intuitivo você olhar para o paciente e ver se ele está respirando, já é a primeira linha. Então, está respirando, ok. Então, está respirando. Mas está respirando como? E aí a gente vai entender como ele está respirando. Ele está conseguindo se manter, está conseguindo expandir tórax, está ficando cianótico. Só fica, se tiver no oxigênio, ele não fica cianótico. Se tiver sem oxigênio, fica. Então, parte primeiro de uma avaliação de respirou. Beleza, está respirando, como é que está o nível de consciência desse paciente? Porque você falou dos gatos, tem muito paciente politraumatizado que chega... E interessante, às vezes ele parece que espera para desmaiar, vamos dizer, na mão da gente, né? Chega aqui firme, de repente o gato apaga. Né? Então, por que ele veio consciente, no serviço ele apagou? O que aconteceu de lá para cá? Né? E aí o nível de consciência, para mim não, né? A gente aprende, né, que sangramento e respiração, e daí a gente vai avaliar, nesses pacientes, a parte neurológica é muito importante. Porque daí até a abordagem de intubar esse paciente é de acordo com o que eu estou avaliando, se houve uma concussão cerebral, se houve algo em cervical. Então, eu tive uma experiência inicial, quando a gente está, né, começando a carreira, e a gente, às vezes, está naquela agonia de intubar o paciente e esquece que a cervical dele pode estar lesionada. Então, o paciente tem que estar, a gente intuba ele deitado mesmo. Do jeito que ele chegar, o mínimo possível, se for necessário, a intubação. Então, passo a passo seria esse. Sangramento, respiratório, a avaliação de nível de consciência, e aí, a partir daí, você começa a entender os outros mecanismos. Geral, Isso. Tem fratura, esquece fratura. O Arthur, quem mais diz isso, né? Carol, esquece a fratura. Olha o resto. A fratura dá para segurar um pouquinho. A fratura, relaxa, esquece a fratura. Então, até para encaminhar para um raio-x, né? A gente precisa ter essa sensibilidade. Será que esse paciente tem condição de ir para um raio? A ausculta, então, a sêmio, né? O intensivista, ele é sêmio raiz. Ele olha a expansão, ele vê se a via aérea tem sinal de obstrução, se tem sangramento, isso é detalhe, né? Então, mas tem sangue na orelha. Então, às vezes, um sangramento de conduto auditivo não é porque ele ralou a cara no asfalto, é porque a força de impacto foi tão grande que gerou o trauma crânio, o TCE, e ele... O meu sinal de TCE, às vezes eu tenho um paciente consciente, eu tenho um paciente sem alteração neurológica, né, que é aquelas comuns, nistagmo, alterações mais clássicas, convulsão, não tem. O paciente está aqui pleno, mas ele tem um leve sangramento na orelha. Isso é um indicativo de um TCE. Os principais são esses. Então, a gente precisa, como a equipe deve estar preparada para esse paciente politraumatizado, eu queria dar uma dica para você, tutor. Né? Quando viu que o animalzinho foi atropelado, ou caiu, ou sofreu algum acidente doméstico, porque às vezes acontece também, né? Já tive tutor que chegou com um animalzinho no braço, que ele
estava pegando alguma coisa no armário, quando desceu, pisou no animal. Sim. Então, a gente recebe, já recebi alguns, na verdade, né, politraumatizados assim, com acidente doméstico mesmo. Então, tutor, aconteceu algum acidente, aconteceu alguma emergência dessa, entre em contato com a clínica veterinária, e aí você já vai, estou chegando com o meu animal, assim, que aconteceu isso, porque isso é importante para a equipe estar preparada para receber aquele paciente grave. Então, a gente já fica com a equipe pronta, né, preparada, né, já só esperando o recebimento. Então, esses minutinhos vão fazer toda a diferença na evolução desse paciente. E uma coisa que eu acho legal que a gente faz lá na É o Bicho, tem tutores que ligam para orientar como levar. Então, aconteceu esses dias, uma tutora, um pacientinho que foi paciente do Arthur, traumatizou os 2 húmeros, né? E ela ligou para saber como colocar ele no carro. Uhum. Isso faz diferença para mim. Então, a partir do momento que o tutor liga, e aí, olha, foi assim, o carro passou por cima de onde, né? Uhum. Vamos lá. E a gente orienta o caminho desse paciente para chegar no serviço. Uhum. Nossa, às vezes isso tanto... Esse pacientinho foi importante. A gente orientou que mantivesse a cabeça alta, porque a respiração estava diferente, podia ser uma hérnia diafragmática. O paciente chegou... Se viesse, vamos dizer assim, sem a orientação, talvez não tivesse chegado tão tranquilo em relação a não ter sido orientado. Exatamente, isso faz toda a diferença. Quando você, tutor, né, verifica como o hospital que você vai levar, né, e vê essas orientações para poder fazer diferença muito grande, inclusive quando outras emergências também. Então, isso é muito importante que você esteja atento a isso e busque um hospital que realmente tenha 24 horas e que seja referência em atendimento de emergência. Tá? Então, vamos lá. Avaliação e estabilização inicial. Quais são os procedimentos essenciais para avaliação e estabilização inicial de um paciente com politrauma? Né? Eu recebi esse paciente, eu vou ver o que é que ele tem, como você estava falando, e a partir daí, né, vai ser direcionado para o Dr. Arthur, para a cirurgia ortopédica, não vai ser um outro tipo de cirurgia. Como a gente consegue ver, né? Quando a gente consegue observar esses valores, como é feita a avaliação desse animal? Avaliação física geral, né? Então, a gente vê se esse paciente está com as mucosas normocoradas. A gente, como eu falei, eu bato muito na respiração porque é o que vai manter o paciente vivo. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Avaliação aérea, né? Aérea, exatamente. E, beleza, está respirando, mas qual é a viabilidade dessa respiração? Então, normalmente, o que é que a gente faz? Um politraumatizado, ele precisa de um atendimento de estabilização, analgesia. Então, o primeiro ponto é tirar a dor dele. Viu que está respirando, não está sangrando. Vamos tirar a dor desse paciente. Está doendo, com certeza. Ele levou uma porrada, seja lá de onde veio, né? Ou ele caiu, ou ele foi jogado. Mas, então, vamos tirar a dor dele. Até isso desestabiliza, né? Exato. O paciente. Ficar com dor, né? Então, a gente, normalmente, além da analgesia, eu gosto muito de fazer uma tranquilização. A adrenalina, ela vai para níveis altíssimos nesses momentos. Então, não adianta também eu só jogar um opioide nesse paciente e esperar que ele relaxe, ele não vai relaxar. Então, a gente faz uma leve tranquilização de acordo, obviamente, com o quadro geral. O quadro geral, se o paciente não está inconsciente, né? Vamos dizer que é um politraumatizado, mas que ele chegou sem parte neurológica. Então, vamos lá, uma analgesia importante. Mesmo os com alteração neurológica, a gente tem que fazer uma analgesia até para estabilizar. Respiratório, porque nem sempre eu tive um impacto de pulmão, mas se eu ficar taquipneico, eu vou gerar um problema mais para frente. Então, analgesia, em primeiro lugar. Depois que o paciente relaxou, analgesia e tranquilização também, a gente parte para os exames de imagem, normalmente. Então, a gente pode pegar um ultrassom, fazer um TFAST, ver se esse parênquima pulmonar está ok, se não existe sangramento a nível torácico, fazer um TFAST de abdômen também. Não tem sangramento? Vamos para o raio. Normalmente, o passo a passo é esse. Por que para o raio? Porque o que eu não vi na ultrassom, o raio-x vai me mostrar. Eu preciso saber se aquele tórax está ok. Né? Na ausculta, eu tenho um abafado. Por que está abafado? Então, pode ser que a gente não identifique no primeiro momento. Então, corre para esse paciente para o raio, depois dele estável, paciente normocorado, né? Não vai levar o bicho roxo para o raio-x, que ele vai morrer no raio-x.
Então, fez analgesia, o paciente tem condição de ser removido, está com as mucosas ok, está num padrão respiratório aceitável, leva para o raio. Você vai descartar lá hérnia diafragmática, que é uma coisa que o Arthur corrige bastante desses pacientes, que às vezes acontece impacto, a hérnia o diafragma vai embora, né? Então, a hérnia diafragmática a gente consegue descartar, a gente consegue descartar pneumotórax, perfeito. A gente consegue descartar pneumotórax, que é uma coisa que vai matar a longo prazo. O pneumotórax ele não vai matar agora, não. Então, se o serviço não tiver um raio-x e não estiver à escuta também do pneumotórax, às vezes confunde. Você pode estar confundindo aquele abafado com outra coisa. Então, é importante a imagem. Depois que a gente tem uma imagem, que aquele tórax está ok, aí daí a gente vai para os outros sistemas, né? E daí, por fim, chega no osso. Por último, doutor Por Arthur. último. Já fala, não a bicha fala. E vamos lá. Aí volta para falar do que gosta, né? Mas esse é o objetivo do volta para podcast. falar Para do que mais não de gosta. falar, corta o microfone aqui, produção. Doutor Arthur, me diga, quais são os tipos mais comuns de intervenções cirúrgicas necessárias nesse caso de politraumas? A gente pega de tudo, assim, mas a mais comum é fratura, e essa fratura ela pode estar associada à luxação ou não. Então, tudo vai depender da energia do trauma, né? De como isso aconteceu, porque, por exemplo, um trauma domiciliar que o paciente saltou de um sofá ou caiu do colo de alguém é totalmente diferente de um paciente, por exemplo, que vive na rua e foi atropelado por uma caminhonete ou um carro grande, e muitas vezes a gente não tem nem histórico desse paciente, né? A gente não sabe que tipo de história ele tinha de doença pré-existente. Então, hoje, talvez o mais comum é que a gente pegue acidente domiciliado, assim. E o que mais preocupa, assim, é aquele que o paciente é atropelado na garagem de casa. Hoje é o que causa a fratura de braço, de antebraço, fratura de tíbia. Existe uma preocupação, mas são ossos de extremidade. É diferente quando a gente pega um paciente que foi atropelado, por exemplo, na garagem, o tutor deu ré e não viu o paciente e passa por cima e causa um politrauma, por exemplo, de pelve. Na pelve a gente tem estruturas ali super nobres que, por exemplo, a gente tem uretra, tem bexiga, tem intestino, tem reto, tem uma inervação muito importante ali, responsável pelas necessidades fisiológicas. Então, assim, talvez o que mais preocupa para a gente poder ter um pouquinho mais de atenção é o politrauma de pelve e, claro, não descartando as possibilidades dos traumas de coluna, né? Que também, esses aí são os campeões no atropelamento. Sabe o que é que eu observo? Assim, que dependendo da região, como a gente tem unidade na Ponta Verde, Barra Duro e Arapiraca, o que eu observo é que, dependendo da região onde a gente está, a gente tem tipos de traumas diferentes, né? Exemplo, né? Na região do Barro Duro, como a gente... Isso eu fico estudando. Como a gente tem muita casa, os pacientes que a gente recebe com uma frequência maior são pacientes atropelados de rua, por exemplo, né? Correu, foi embora, saiu de casa, fugiu, e aí foi atropelado por um carro ou uma caminhonete, enfim. Né? A gente recebe com uma frequência muito grande. Porque também tem as avenidas principais também, onde o pessoal anda um pouquinho mais rápido. Isso. Arapiraca, da mesma forma, a gente recebe pacientes com atropelamento. Como tem muito mais casa do que aqui na região da Ponta Verde, então a gente recebe também pacientes atropelados, né, com esses politraumas de atropelamento. Já na região da Ponta Verde, como tem muito mais apartamento, eu observo duas coisas, né, nesses longos 13 anos de clínica e de 24 horas. Gato voador, né? Os gatos que pulam das janelas, que não tem tela.
né, que é o mais comum que a gente observa. E cães com acidente doméstico mesmo. Caiu do braço do tutor, caiu do sofá, subiu em alguma coisa e acabou caindo. É menos comum a gente receber na região da Ponta Verde cachorro e gato atropelado porque foi para a rua, né? Correu na rua e foi atropelado. Então, eu observo isso na rotina, né, desses anos, eu observo isso. Então, cada região da gente, inclusive isso que eu falo que a equipe tem que estar preparada para receber, né, esse paciente, porque cada região ela dá uma demanda de emergências diferente. Não só as emergências de politrauma, né? Eu observo isso também em outras emergências também, diferentes em determinadas regiões. Então, isso é realmente muito importante, né? Que a equipe esteja preparada para receber aquele tipo de trauma específico da região que tem muito mais frequência. Então, até isso é importante que a equipe esteja, né, apta a receber esses atendimentos emergenciais. Alinhada, né? Alinhada, né? E outra coisa que eu queria frisar para você veterinário, você estudante veterinário, você tutor, é que a equipe ela tem que estar bem alinhada, como você falou, Carol. Eu lembro de alguns pacientes, Arthur, que a gente tinha em comum, mas desse eu lembro que você me encaminhou para ficar com acompanhamento para mim, porque você disse assim, eu estou tendo dificuldade, que esse paciente não está respondendo. Ele fraturou, era um paciente operado de fratura, mas ele não estava consolidando, né, pós não sei se você lembra desse. Lembro. Teve alguns, na verdade, mas esse me chamou muita atenção. E aí a gente ficou guardado, né? E aí tinha mais de um mês que tinha sido operado e não tinha consolidado a fratura. Né? E aí, quando você falou assim, a gente não sabe o histórico desse animal, né? Então, isso é importante, inclusive, para a resposta desse paciente que você está operando, por exemplo. Conhecer o paciente, conhecer o que aconteceu antes, ou, a partir daí, você tratar outras comorbidades que estão associadas a essa fratura. Né? Nesse paciente em especial, que a gente tratou junto, eu lembro que ele tinha hemoparasitose. Então, por mais que você tivesse feito uma cirurgia excelente, e ele não estava recuperando como a gente esperava, porque ele tinha uma hemoparasitose que não tinha sido diagnosticada, né, não tinha sido vista, porque estava muito discreta ali as alterações, e aí ele só consolidou a fratura depois do tratamento para a hemoparasitose. Então, quanto é importante ter uma equipe alinhada, né, e aí trabalhando em parceria, em conjunto com aquele paciente determinado. Né? Faz toda a diferença na recuperação e na resposta desse animal. Né? E eu falei muito e esqueci do principal. Pressão, né, minha gente? Pelo amor de Deus, estabilização de hipotensão severa ou de hipertensão. Isso. Falei muito de sangramento, controlou o sangramento e a pressão do paciente vai para onde? Mas aí eu vou lhe fazer agora a pergunta. Vou lhe fazer agora a pergunta. Quais são quando a gente recebeu o paciente, estabilizou, o paciente está legal, vai para o doutor Arthur para fazer cirurgia. Aí vem a parte da anestesia. Como fazer uma anestesia nesse paciente politraumatizado, né? Quais são as considerações assim, específicas para esse paciente? O politrauma é um desafio de todo anestesista, porque a gente não sabe aonde atacar primeiro, né? A analgesia é importante, o cuidado com a hipotensão, que é aquilo que eu estava completando em relação à emergência, mas a pressão arterial, ela acaba sendo, se você perguntasse assim para mim, Carol, você só pode escolher um equipamento, não pode mais nada. É o teu equipamento de anestesia e monitoração, você só pode um, PA. Para mim, a pressão arterial é o que vai definir se o meu paciente vai ter ou não pós-operatório, né? Então, é ela que vai manter a pressão arterial. A gente tem a sistólica e a diastólica e a média. Uma média abaixo de 60, o paciente ele não perfunde adequadamente. Então, o desafio maior desses pacientes é perfusão, Fabrícia. Um politraumatizado com alterações neurológicas importantes, ele tanto vai ter um sistema nervoso periférico e, às vezes, central alterado, que pode me levar a alterações. Às vezes, até o pessoal fala, é muito difícil, mas, gente, estimulações vagais importantes podem acontecer e eu tenho uma bradicardia que não me responde, porque eu estou com um paciente que está com alteração neurológica a nível periférico. Não sou eu, né? Mas o desafio é esse, é manter um equilíbrio de pressão arterial, cuidar com a qualidade, né, de sono artificial, no sentido de proteção neurológica,
Então, quando eu tenho uma pressão adequada, eu também preciso ter uma fração inspirada de oxigênio adequada para fazer proteção neurológica desse paciente e dor, né? Então, pressão arterial, proteção neurovegetativa, porque está dormindo, e pressão arterial, são os três, e dor, são os meus 3 pilares do politraumatizado. Fora isso, eu preciso ficar atento às nuances. Então, um politraumatizado pode a qualquer momento me dar um trombo, e eu não tenho ideia de onde esse trombo vai parar. Então, a monitoração do politraumatizado, ela é quase que ali, é o tempo inteiro. Na verdade, eu nem sento. Eu fico ali para cima e para baixo, porque a gente fica o tempo todo entendendo quais são os picos e vales, né, que ele faz. Então, a gente pode ter um trombo no meio da cirurgia, a gente pode ter uma hipotensão severa por causa neurológica, a gente pode ter a gente chama rebaixamento, né, um rebaixamento de consciência além do esperado, porque eu tenho tecidos que estão muito lesionados, então eu posso ter um sangramento que não foi encontrado na emergência, e depois que aquele paciente vasodilata, é que eu vou ver que a bagaceira está grande. Então, volemia, proteção neurovegetativa e analgesia, para mim, são os 3 pilares da anestesia. E aí eu complemento com o pós, né? O pós-operatório desse paciente para que tenha uma qualidade, né? Manter esse animal sem dor, né, gente? Isso é importantíssimo, né? No pós-operatório desse animal, que a gente realmente mantenha ele sem dor. E ainda tem alguma coisa que os veterinários, às vezes, né, esquecem de pontuar, que é a resposta inflamatória sistêmica desse paciente, né? Que tudo pode dar ruim por conta de uma resposta inflamatória sistêmica desse paciente. Então, isso é importante a gente frisar também. Veterinários fiquem atentos a isso também, porque isso é importante também. E vem o que tu falou da equipe multidisciplinar. Não adianta nada, o Arthur, maestral na cirurgia, eu arrasei na anestesia, o bicho está lá top, e eu vou entregar ele para quem? Isso. Então, o cuidado no pós-operatório faz muita diferença também 100%. Na recuperação desse animal. Não é, doutor Arthur? Vamos lá. Então, aqui é bem importante, né? Com certeza você já recebeu alguns pacientes politraumatizados que têm infinitas fraturas, né? Como é que você escolhe o que é que vai tratar primeiro nesse paciente? Ou fratura, ou lesão, tipo, a gente recebe alguns pacientes politraumatizados com laceração em bexiga, laceração em uretra, laceração em baço. Então, como a gente escolhe o que é que a gente vai tratar primeiro nesse paciente grave? Complementando o que a Carol falou, você também falou, talvez a síndrome da resposta inflamatória sistêmica seja a causa mais comum de levar pacientes ao óbito pós-operatório em cirurgias que não tinham indicação emergencial. Então, não adianta você correr para um paciente, colocar ele em centro cirúrgico se ele não está apto para aquilo, ou se ele tem uma lesão tecidual muito extensa, você vai anestesiar, você vai deprimir, você vai causar uma nova inflamação onde já está muito inflamado. Então, assim, talvez seja a causa, até mais do que o trombo, seja essa resposta inflamatória sistêmica, nessa síndrome. Na escolha, o que a gente tem que determinar? O paciente, claro, primeiro de tudo, estabilizar esse paciente tem dano de tecidos moles, qual é o tecido mole que está afetado? É claro que você não vai priorizar uma cirurgia óssea se você tem, por exemplo, uma ruptura de vesícula urinária ou uma lesão renal a ponto de ter que realizar uma nefrectomia. Então, o ideal é que a gente realmente priorize primeiro os tecidos moles. Se a gente vai fazer uma nova intervenção, uma intervenção ortopédica depois, é uma outra história. Então, o ideal é que a gente realmente priorize tecidos moles. Existe uma grande lenda em que cirurgia ortopédica a gente tem que operar rápido, correndo, e não é verdade isso. Então, o que a gente tem de urgência e emergência na ortopedia? Fraturas expostas, o ideal é que isso seja uma contenção de danos ali, né, maior, mais rápido possível.
fraturas articulares, a gente tem um período ouro ali de 72 horas para poder mexer, ou, claro, fraturas e luxações vertebrais. Fora isso, todos esses pacientes, eles podem passar por exames pré-operatórios, avaliação de eco, de eletro, uma estabilização criteriosa. Então, a gente não tem, assim, um índice de emergência ortopédica, urgência ortopédica, e que aquele paciente, é urgente, eu tenho que operar hoje, eu tenho que operar agora. Não existe isso. Então, existe essa grande lenda, ou seja, você vê até no serviço médico mesmo, paciente com uma fratura femoral, esperando uma semana para fazer o procedimento, ou um paciente que tem uma fratura até exposta, e ele é feito uma contenção de danos com fixador externo para posteriormente fazer uma nova intervenção cirúrgica. Então, assim, não existe uma emergência na cirurgia ortopédica assim, ativa que vá ser priorizada acima de uma lesão de tecidos moles. Então, dificilmente a gente faz essas duas cirurgias associadas até pelo índice de contaminação. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, com uma fratura femoral e uma fratura esplênica, por exemplo, um baço rompido, é claro que a gente vai intervir, logicamente, no baço, fazer uma esplenectomia no baço. Ou se eu tenho, de repente, uma ruptura vesical, a gente não vai priorizar uma cirurgia ortopédica num paciente com uma ruptura vesical. Então, sempre a gente prioriza o que vai levar o paciente a um risco maior de vida. Praticamente, hoje, eu desconheço, assim, fora as consequências, tirando as fraturas vertebrais, alguma fratura que vá levar o paciente a óbito, a não ser que seja uma fratura que está ocorrendo com um sangramento importante. Por exemplo, uma fratura, de repente, por um trauma pérfuro-cortante e junto à fratura aconteceu a ruptura de um vaso importante. Aí sim, entendeu? Mas a gente sempre tenta priorizar a parte de tecidos moles para depois priorizar a parte de tecido ósseo. Uhum. A gente teve alguns pacientes já como exemplo, né, falando aí, que a gente acabou tendo que operar duas coisas ao mesmo tempo, né? Paciente com ruptura de bexiga porque teve uma fratura em pelve e que estava ali perfurando aquela região, né? Então, a gente, um exemplo, né? Sim. Não sei se você lembra desse paciente. Lembro. Não sei se você lembra, tivemos tantos pacientes em comum. Na verdade, eu anestesiei um para ele nessa condição, um shih tzu preto e branco. Já tivemos muito. isso. Acontece, né? Acontece porque, com muita na frequência. verdade, é porque você está ali em cima do paciente. A gente está com uma fratura de pelve, geralmente essas fraturas têm fratura de pubis e asa de ilho, então a gente tem que corrigir a asa do ilho, porque ela foi a ponta, né? O biselzinho do osso foi que rompeu a vesícula urinária. Então, a gente tem que resolver os dois problemas ao mesmo tempo. Só para lembrar, né? Esse cachorrinho, eu lembro que a gente precisava abrir o canal, né? Tava tudo... ele não ia conseguir nem defecar se o Arthur não estabilizasse a parte ortopédica. O quadrilátero pélvico. Isso. Então, quando ele estabilizou, foi que... Bem, não adianta. A gente vai entrar, vai corrigir intestino, vai corrigir tudo, mas se eu não abrir aqui, Carol, não vai dar certo. Então, abre aí o negócio. Já tivemos muito ao longo desses 13 anos, se a gente for contar aqui todos os pacientes que a gente, a gente já teve em comum, aí vai dar aí 10 horas de podcast falando só de pacientes específicos. Mas vamos lá. E os riscos anestésicos nesses pacientes, qual é o mais comum que você pega em pacientes politraumatizados? A gente já considera, ele entrou politrauma, ele já é um asa 4, né? Então, é um paciente que ele já tem risco de vida, ponto. Né? A gente tem 5 classificações, do asa 1 ao asa 5. O 5 a gente considera um moribundo. É aquele paciente que, se ele entrar, ele morre, se ele não entrar, ele morre também. No politrauma, ele já é um 4, porque qualquer coisa que acontecer com ele pode levar ele a óbito. Então, o politrauma ele é o maior risco dentre os riscos anestésicos plausíveis de correção, né? Vamos dizer assim, de paciente que tem chance de recuperação. No 5 é um cara que a gente já desistiu dele, ele não desistiu da gente, a gente fica naquela. Se viver bem, se não viver bem também. Mas o 4 é o de mais alta responsabilidade, porque eu preciso que aquele paciente saia bem, ponto. Ele tem chance de viver,
mas o risco dele é muito alto. Então, todo politraumatizado asa 4, sem sombra de dúvida. Então, aí essa dica e essa observação é para você, tutor. Quando a gente senta para conversar com o tutor, falando de um paciente traumatizado, falando de quão é arriscado um procedimento cirúrgico, porém, a gente precisa fazer, porque a gente precisa tentar salvar a vida do animal. Isso. Então, é importante eles entenderem que, muitas das vezes, a gente faz, tudo, para salvar aquele animal e, às vezes, a gente não consegue. E não ter medo, né? O pessoal tem medo da anestesia. A anestesia não precisa ter medo. Deus nos deu essa grande honra de desenvolver a medicina, e foi para isso que a gente está estudando. Então, não tem que ter medo da anestesia. A anestesia não é o risco é ele, ele é o risco. O que a anestesia faz é te dizer o quanto que ele tem daquele risco, para que fique didático, a gente quantifica aquele risco, né? Então, você consegue estabelecer uma faixa. Mas não ter medo do procedimento. Se ele não entrar, ele vai morrer. Ponto. Então, você já tem... O não, como diz o povo, né? O não a gente já tem. A anestesia ela veio para equilibrar esse não, para fazer que ele seja assim. É como você falou, às vezes não consegue porque são muitos fatores. Mas o asa 4 ele tem, sim, chance, e ele merece essa chance. Então, o organismo tem como reorganizar, né? É aquilo que a gente fala, enquanto há vida, há esperança. A gente vai sempre buscar, pela excelência e pela vida do animal. Né? Muitas vezes a gente, infelizmente, não consegue. Principalmente quando é um paciente grave, né? Que é o que a gente tem de rotina com maior frequência. Né? E essa clareza, a gente sempre conversa, né, com os tutores, porque a clareza é muito importante. Então, ele saber o que esperar dali é muito bom. Ele entrar consciente de que está sendo feito o melhor pelo paciente, está sendo feito, a equipe é a melhor, a estrutura é a melhor, a equipe que está ali ela é preparada para lidar com aquilo, mas que a gente tem o limite da medicina. Então, tem momentos que a gente não vai conseguir passar daquilo ali. E ele ciente de que está sendo feito tudo para, vamos dizer, evoluir aquele pacientinho, e ciente da nossa limitação, né? Mas o combinado não sai caro. Nunca tive problema com tutor nenhum, que eu tive a clareza e a delicadeza de explicar o quanto era grave e que ele esperasse dali o meu melhor, mas que podia ser que ele não saísse com vida, que é o meu objetivo. Então, apesar do meu objetivo não ter sido alcançado, mas eu fiz o meu melhor por ele. Paciente. Isso é importante a gente deixar claro sempre, né? A gente está ali disposto e disponível a dar o máximo que a gente tem, né? Mas, infelizmente, muitas vezes não é o suficiente para aquela vida daquele animalzinho. E aí, vamos lá para as perguntas finais, né? Recuperação e a reabilitação, né? Quais são os cuidados que precisa ter para que essa recuperação e reabilitação seja eficaz em pacientes politraumatizados? Começa com você, doutor. Assim, o pós-operatório, claro, respeitando a alta desse paciente do ambiente hospitalar, em casa é fazer a medicação na hora certa. Às vezes o tutor vê o paciente bem e tal, e aí dá aquela... Relaxa, falha de administração de medicação. Uma coisa importante que hoje ainda é comum é o tutor fazer a medicação, trocar a medicação, ou fazer a dose mais alta ou fazer a dose mais baixa. É importante isso também, a medicação na hora certa. Os cuidados com as recomendações que a gente prescreve, que é manter o paciente em repouso, o uso do colar elisabetano para esse paciente não romper os pontos, fazer as revisões periódicas, que é importantíssimo. Esse paciente ele precisa estar retornando para a gente reavaliar. Então, eu costumo dizer que a cirurgia não começa quando a gente corta e não termina quando a gente dá os pontos. Essa cirurgia só termina quando a gente dá alta total para esse paciente. Então, esse paciente depois tem que fazer avaliação, muitas vezes de ultrassonografia, para ver se está tudo bem com a recuperação cirúrgica de tecidos moles. A gente precisa fazer radiografias de controle para ver como está a evolução da consolidação óssea, se esse paciente pode estar tendo alguma alteração de cicatrização.
Então, eles somem, porque o cachorro vai para casa bem, aí fica andando, depois retorna depois de 8 meses para a gente. Então, assim, é importante a gente, tutor, ter consciência que ele vai ter que ficar retornando para a gente para fazer radiografia de controle, para ver como é que está esse osso. Se necessário, dependendo do tipo de fratura, o ideal é a gente remover os implantes que a gente vai usar, seja a placa, seja o parafuso. Fazer controle, por exemplo, de higienização, de limpeza de ferida cirúrgica, principalmente aqueles pacientes que a gente coloca fixador esquelético externo, a gente precisa ter um controle da limpeza um pouquinho mais rigoroso. Retornar para remoção de pontos, que às vezes nem para remoção de pontos eles não voltam, entendeu? E aí, depois de um ano, aparece lá os pontinhos na pele ainda. Então, assim, é mais assim a recuperação 50% da cirurgia vai ser 50% até a alta hospitalar e a 50% do sucesso da cirurgia também o tratamento domiciliado. Vai depender também do apoio do tutor na evolução para bom desse quadro, desse caso, né? Porque às vezes também não é raro acontecer. Então, o paciente sofreu uma fratura de radiúna, unilateral, membro esquerdo. Aí vai para casa, está bem, já aconteceu uma semana depois, vim com outro membro fraturado, entendeu? Por quê? Porque o animal não teve o repouso adequado, ou seja, ele tinha uma fratura de um lado, estava ali incomodado ainda, um pouco desconfortável, está recém-operado, pulou novamente do sofá e aí, para tirar o apoio do membro operado, ele botou o apoio no membro saudável e acabou fraturando exatamente uma semana depois, quebrou o outro braço. Então, assim, é importante assim, o tutor ter consciência que a cirurgia não termina nos pontos, não termina na alta hospitalar. Só termina quando esse osso ou esse quadro todo ele é estabilizado e evolui para melhora, né, do paciente. Uhum. E você, doutora Carol, o que é que você me fala um pouco sobre recuperação e reabilitação no pós-operatório em relação ao quadro geral do paciente? O que é que pode ser feito para melhorar isso aí, essa evolução e, consequentemente, ter um sucesso na cirurgia do doutor Arthur? Eu concordo com o Arthur, assim, 300%, né? 50-50. A gente faz a nossa parte, mas o tutor precisa fazer a dele também. Horário de medicação, as terapias, que a gente chama de terapias alternativas. Eu tenho um paciente que ele não vai evoluir tão bem se ele não fizer uma fisioterapia. Eu tenho um paciente que ele não vai evoluir tão bem... Ou tão rápido. Ou tão rápido, perfeito. Né? E a ansiedade hoje é demais, né? Então, o Arthur operou hoje, o paciente, às vezes, não, quase sempre já sai caminhando, mas, ai, doutora, mas manca. Eu digo, meu amor, foi uma fratura, eu estou mancando, porque fraturei o pé, você imagina, ele corrigiu o fêmur dele, ele vai mancar. Então, ter a paciência da recuperação do paciente, entender que não são 10 nem 15 dias, como às vezes tecidos moles, né? Então, tem fratura que vai levar de 60, às vezes 90 dias, né, Arthur? Às vezes até mais. Até mais. Então, quando o tutor se preparar também emocionalmente para um processo de recuperação. Porque a recuperação ela é um processo. E é no processo que ocorre a cura. Então, as terapias que a gente indica, alternativas, elas não são, está indicando fisioterapia para o cachorro? Pois é, você não faz físio? Para ele também é importante, porque é tecido, músculo que ficou contraturado, e aí vai influenciar no caminhar, é a dor. Tendão, então, fica curto. Perfeito. E aí, eu tenho pacientes que, quando os tutores eles seguem certinho o nosso cronograma de recuperação, eu chamo muito de cronograma de recuperação, a gente tem tanto uma evolução rápida, né, da recuperação do paciente, como eu tenho menos dor. Então, o paciente que vai para físio, um paciente que faz uma acupuntura. E o politrauma, minha gente, ele é um paciente multidisciplinar. Ele vai passar pela emergência, ele vai passar pela UTI, muitas vezes, ele vai para uma cirurgia e ele vai para o internamento. Ele vai precisar, às vezes, de uma físio, vai trabalhar, às vezes, dores neuropáticas, não são dores só agudas, né? Se é um paciente que já é idoso, que já tinha problema, aí é que a gente vem com aquele combo. Então, para mim, o pós-operatório ele é multidisciplinar e ele precisa tanto da nossa alopatia, que eu gosto,
As meninas brincam, eu gosto muito de um nutracêutico, mas a alopatia tem o valor dela, né? Ela que tira da crise. Mas também tem as terapias complementares, que são importantes. Então, no caso do politrauma físio, a acupuntura, às vezes até a ozônio, né? Tem paciente que, como o Arthur falou, extensão de lesão muito grande, o ozônio ele é fantástico. Até Cristiano Ronaldo usa ozônio, minha gente. Quem somos nós, né? E é isso. Pois, querem falar mais alguma coisa que a gente esqueceu de abordar? Tem algum ponto que a gente esqueceu de falar? Fiquem à vontade. Tu esqueceu de falar alguma coisa, não? Acho que não, né? Eu acho que eu falo pra caramba. É que eu gosto muito. Aí a pessoa puxa o assunto, pronto, já era, né? É que nem quando a pessoa está comendo bolo com café. Enquanto o bolo não acabar... Mas é isso. Na verdade, agradecer a oportunidade, né, dessa janela aberta para a gente falar, que é importante os tutores ouvirem por outros meios de comunicação o quanto a gente ama o que faz e que tudo que a gente propõe para o paciente é para o paciente mesmo, é para o bem dele, é para a evolução dele. A gente estuda pra caramba, né, Arthur? Arthur, esses dias estava aí cheio de olheira, porque montando tese e tudo. Então, a gente estuda muito, que é para garantir que o que a gente está fazendo é o melhor possível, né? Então, essa oportunidade de falar de maneira mais descontraída sobre um pós-operatório, sobre uma lesão, que esperar daquilo, isso é uma oportunidade muito grande. Então, Ô, Carol, já que tu falou pouco, tu quer mandar um beijo para quem? eu vou mandar um beijo. E é isso, agradecer, né, mas... E aí, doutor Arthur? Não, para mim está ótimo, agradecer a oportunidade. É sempre uma satisfação enorme, imensurável estar à presença de vossas senhorias e de toda essa produção maravilhosa aqui presente. É isso aí. Eu quero agradecer a vocês imensamente, né, a terem vindo aqui falar um pouquinho sobre a profissão de vocês, sobre o dia a dia de vocês, né? Esse papo é o bicho. A gente está aqui falando, né, para o veterinário, para o estudante de medicina veterinária, mas também para o tutor que tem a curiosidade de entender um pouco mais sobre a medicina veterinária. E é isso, gente. Estamos encerrando aqui mais um episódio desse Papo é o Bicho para todos vocês que têm interesse em saber um pouco mais sobre a medicina veterinária e sobre nossa rotina no dia a dia. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber algum tema específico, manda mensagem para a gente que a gente vai tentar abordar e convidar, lógico, pessoas que tenham o domínio sobre cada assunto desse e falar um pouquinho mais sobre a nossa rotina, sobre a medicina veterinária, sobre a É o Bicho. Esse papo é o bicho. Tchau, até a próxima.